Olá, que alegria estarmos juntos novamente, nossa live do meio da semana, agora na terça-feira. Quarta-feira é dia das nossas células. Semana passada foi maravilhoso compartilharmos com vocês o primeiro princípio daqueles 10 que compõem a base da construção desta obra maravilhosa que é a Shalom. Hoje à noite nós vamos compartilhar o segundo princípio. Eu falei que o primeiro era o meu coração, mas esse segundo é as minhas mãos. É o princípio do trabalho. Na nossa história, desde o começo, esse valor foi muito importante para nós e é importante até hoje. Você vai ouvir algumas histórias, muitos irmãos que construíram a Shalom junto comigo vão relembrar alguns fatos marcantes e maravilhosos que nós fizemos nesse tempo através do trabalho. Eu compreendo que além da construção de prédios, construção da nossa chácara, da escola, tem um trabalho maravilhoso que nós fazemos e continuamos fazendo e queremos apresentar para vocês hoje, que é o trabalho realizado nos ministérios, como Encontro com Deus. Você não imagina o que é os bastidores desses grandes eventos que tanto manifestam a glória de Deus. Também nós vamos compartilhar com vocês o trabalho que dá montar os times de louvor e de adoração na igreja. Esse pessoal rala muito, trabalha muito para demonstrar e levar a vocês um louvor de qualidade, um louvor que possa exaltar o nome de Deus. Assim nós vamos conversando com vocês sobre tudo aquilo que Deus está fazendo nesses dias. E tem um outro, esse é trabalho pesado, é trabalho braçal, que é o nosso banco de alimentos lá da nossa Global Church, que é a nossa Shalom nos Estados Unidos. Gente, você vai ficar maravilhado com todo esse trabalho que é feito para a glória de Deus. Preste atenção, se inspire. Nossa igreja é muito impactada pelo esse princípio de trabalho em diversos ministérios. Mas hoje, de maneira especial, nós queremos falar a você a respeito do ministério do Encontro com Deus. Tem sido algo que Deus tem trabalhado muito nas nossas vidas, servindo através desse ministério. Eu tenho visto muitas pessoas usar essa expressão: olha, eu fui mais abençoada servindo até do que fazendo o encontro. Porque é um trabalhar de Deus na nossa vida, enquanto estamos ali ajudando pessoas e ao mesmo tempo vendo a transformação que Deus vai fazendo na vida dessas pessoas. Nós vamos sendo tocadas, edificadas pela presença de Deus, e tem sido algo assim marcante na nossa vida como igreja durante tantos anos. Isso já vem acontecendo conosco desde o ano de 2001 e a cada ano o Senhor tem nos abençoado, enriquecido, pessoas sendo transformadas no fato de ter passado ali para fazer o encontro, mas também muita transformação, gerando esse princípio de serviço, de doar-se de uma maneira assim incondicional, e temos sido enriquecidos como igreja e através da vida de pessoas que estão dispostas a servir. E hoje, de uma maneira especial, você vai estar ouvindo pessoas que Deus tem usado durante todos esses anos nessa disposição, nesse propósito, sendo transformada no servir os outros, como que servindo ao Senhor. Olá, meu nome é Maria e eu trabalho no Encontro com Deus para Mulheres desde o primeiro que aconteceu na Shalom, que foi em agosto de 2001. Trabalhar no encontro é um tempo bem intenso de muito serviço. Nós vamos na sexta-feira para a chácara e retornamos no domingo. E lá nós fazemos todo tipo de serviço, desde lavar a panela, ajudar a picar alimentos, lavar banheiro, organizar o local das reuniões, ministrar, interceder. Então todo o trabalho é feito lá e é bem cansativo.
mas é tão bom servir no encontro com Deus que desde que nós começamos, como o trabalho é uma marca, um DNA da Shalom, nós nunca tivemos dificuldade de mulheres para servir no encontro, muito pelo contrário. Quando nós começamos, nós convidávamos algumas mulheres para nos ajudar. E o tempo foi passando e nós chamamos de alguns trabalhos são fixos, que nós precisamos de algumas pessoas em determinados lugares do ambiente do encontro. E nós passamos a avisar somente as fixas que teriam a nossa reunião de preparação para o encontro iria começar. E automaticamente as voluntárias começaram a vir. E chegou um ponto que nós tínhamos quase uma mulher para trabalhar para uma que iria fazer o encontro. Então, realmente, servir ao encontro com Deus, servir a Deus, o reino de Deus, é algo que tem sido tão marcante nas nossas vidas que eu ouço até mesmo algumas pessoas falarem que o servir no encontro foi mais intenso do que o próprio encontro, porque quando você vai para o encontro, você fica naquela expectativa de como vai ser, aquelas dúvidas, e ouve algumas coisas falarem algumas coisas, e aí o que acontece? Você já vai às vezes com alguma reserva, e quando você vai servir, não, você tem todo aquele tempo de preparação, e Deus faz coisas tremendas na nossa vida quando nós servimos a Deus. Como Ministério do Encontro com Deus, nós temos a oportunidade de fazer o encontro em outras cidades e até mesmo em outros países. Nós já tivemos encontro com Deus no Japão e nos Estados Unidos. E a estrutura, muitas vezes, não é igual à nossa chácara, que hoje é tudo bem certinho, ajustadinho. Você sai de um lugar, você vai para outro, tudo perfeito. E o que já nós tivemos uma experiência num encontro, foi em Mato Grosso, que nós fizemos um encontro numa chácara que ela era agrícola. Nós pudemos entrar somente na parte da tarde. Agora você imagina como estava aquela escola agrícola, barro vermelho por todo lugar, uma estrutura super precária, os banheiros alguns não tinham porta, tivemos que improvisar cortinas para que as pessoas ficassem um pouco mais confortável. Então, você imagina a correria e o trabalho que isso deu, mas eu nunca ouvi alguém voltar de uma viagem dizendo que não queria mais retornar. Sempre houve muita alegria no nosso coração em poder servir a Deus. Tivemos várias experiências de viagem com ônibus, de mal sairmos da cidade de Curitiba e o ônibus já estragar. Já fomos para outros lugares, estávamos quase chegando, o ônibus estragou e passamos várias horas aguardando socorro, que viesse outro ônibus ou viesse alguém para nos levar até o nosso destino. Tivemos a experiência também de ir em lugares que não tinham uma estrutura de cozinha adequada, de não ter forno para assar as coisas, de não ter, às vezes, panelas adequadas, mas em tudo isso, Deus sempre esteve conosco e as coisas sempre aconteceram dentro da vontade de Deus, porque em tudo o Senhor tem nos ajudado. E também tivemos experiência agora no ano passado de perder um voo internacional. Não é nada fácil, né? Você tem que ficar mais uma noite naquela cidade, mas em tudo isso, como Deus tratou conosco e como Deus fala conosco em meio a todas as dificuldades. Nós chegamos já a ter 3 encontros no ano, isso que nós começamos em março, de março até dezembro. Então quer dizer que alguns meses nós tivemos mais de um encontro com Deus, e servir a Deus tem sido uma alegria. É cansativo, às vezes quando algumas irmãs estão no encontro, estão intercedendo, eu digo que elas quase são arrebatadas, mas não ao céu, e sim ao chão, porque elas quase caem de tanta canseira. Mas a nossa alegria é quando nós retornamos no domingo e nós vemos tudo aquilo que Deus fez na vida daquelas mulheres. E a frase que eu sempre ouço no domingo quando nós chegamos aqui: quando será o próximo encontro? Boa noite, amada igreja, graça e paz. Gostaria primeiramente de me apresentar. Eu sou o Fernando Engel, faço parte desta maravilhosa igreja há mais de 20 anos, quase 30. E esse DNA da nossa igreja de trabalho, de serviço, é algo que eu tenho aprendido a cada dia e sempre tem me motivado cada vez mais a servir nesta igreja. Eu participo servindo nos encontros com Deus, participei do 2º encontro que teve na igreja e logo depois comecei a servir ainda no ano 2001.
E até os dias de hoje eu continuo servindo no Encontro com Deus. Sou um dos responsáveis ali junto com o pastor Osni na coordenação do encontro. E eu gostaria de contar alguns testemunhos sobre esse tema de trabalho que eu vivenciei, eu presenciei em alguns desses encontros com Deus. Uma vez, se eu não me engano, foi no ano de 2005, tinha um irmão que foi fazer o encontro e ele era um policial civil. E foi muito interessante porque ele foi muito resistente para o encontro, cheio de problemas familiares. E nós tínhamos feito toda a preparação para o encontro, tínhamos orado já quase 2 meses e jejuado naquele tempo também. E na sexta-feira à noite, depois da primeira ministração lá no encontro, este homem ficou muito revoltado lá e ele não queria mais ficar lá na chácara participando do encontro, ele queria vir embora para Curitiba de qualquer forma. E Deus me usou ali naquele momento porque eu estava ali disponível para servir, não importando se eu estava coordenando os demais encontreiros ou se eu estivesse fazendo qualquer outro tipo de trabalho. Naquele momento, a minha disponibilidade para o Senhor e para a igreja era servir. E este homem não queria ir dormir de forma alguma, nem jantar ele foi. E eu me encostei numa parede ali junto com ele, do lado de fora de um dos salões, ao relento. Comecei a conversar com ele e ficamos ali conversando, eu escutando as reclamações dele. E foi interessante que ele estava muito resistente, ele não queria de forma alguma ficar lá. E naquele momento eu entendi que o serviço que eu deveria fazer era tentar resgatar aquela alma, tentar resgatar ele para que ele ficasse no encontro e tivesse a sua transformação de vida. E foi interessante que os encontreiros todos estavam trabalhando, o pessoal se preparando para ir dormir, eu só olhando ali de canto de olho, com uma vontade de estar junto com eles ali, ajudando e direcionando. Mas eu continuei conversando, eu olhava assim o pessoal trabalhando e eu percebi que como eles já tinham se preparado e todos ali estavam dispostos a servir, eles fizeram tudo o que precisava ser feito, colocaram todas as pessoas para dormir, foram dormir e eu fiquei ali conversando com aquele homem. E eu conversei durante 4 horas com ele ali. Já era 4h30, quase 5 horas da manhã, quando finalmente ele desistiu e ele foi dormir. E passou o encontro, passamos o sábado, passamos o domingo. Quando voltamos para a igreja, na chegada, este homem foi um dos convidados para dar o testemunho lá na frente. E eu não sabia que ele ia testemunhar sobre isso, mas ele falou que ficou impactado no encontro com Deus e teve a sua vida transformada porque teve uma pessoa que ficou durante mais de 4 horas com ele em pé. Ele sendo um policial civil e acostumado a fazer essas coisas, de ficar virando turno e ficar em pé, de plantão, fazendo segurança, enfim, E eu não, eu sou um civil normal, tenho meu trabalho, tenho minha família, minha igreja. Mas eu fiquei ali, eu entendi em Deus que o meu trabalho naquele momento era servir aquele homem. E isso impactou a vida dele. E ele testemunhou que na verdade, ele queria me cansar, mas ele acabou sendo vencido pelo cansaço. E ele agradeceu muito por eu ter tido paciência com ele naquele momento e ter servido ele naquele momento. E depois, acho que no outro ano, nós pudemos servir juntos num outro encontro e eu percebi que realmente aquele homem tinha entendido o que Deus faz por uma pessoa. E ele servia com tanta intensidade naquele encontro e ele também absorveu esse DNA do trabalho. Também foi muito legal uma outra história de um outro irmão que serviu conosco no encontro. Ele me ajudava na liderança dos encontreiros. E foi um encontro muito intenso, ainda quando a chácara não era da forma que é hoje, o refeitório era bem mais longe do que é hoje, a infraestrutura toda era diferenciada. Foi um encontro que choveu muito, enfim, tivemos vários contratempos naquele encontro.
E este homem serviu comigo lá e a gente tinha uma intensidade de trabalho muito grande naqueles dias. E passou o encontro e acho que uns 15 dias depois foi o pós-encontro. E ele me chamou de lado e falou: Fernando, deixa eu te contar uma coisa. Eu servi no encontro naquele final de semana contigo lá, trabalhamos muito e eu não pude trabalhar na segunda-feira no meu trabalho, porque eu tinha tanta bolha nos pés que eu não conseguia andar. Só que eu já estava com essas bolhas desde o sábado e eu pensei em desistir, eu pensei em parar de trabalhar. Mas eu olhava para você, da forma que você estava servindo, da forma que você estava trabalhando, direcionando e andando para lá e para cá, e eu não tive coragem de te abandonar. Eu não tive coragem de falar, vou descansar, mas eu continuei servindo, porque eu lembrava quando eu tinha feito o encontro, de quantas pessoas tinham me servido, e agora era a vez dele servir. E ele tinha feito isso com muita intensidade também, que chegou a ficar com bolhas nos pés. E eu vivenciei muitas outras histórias nos encontros com Deus, né? Quantas vezes tivemos que empurrar o ônibus, que convencer pessoas que estavam querendo ir embora, até queriam fugir do encontro e tinha atrás. Enfim, fizemos um monte de coisas no encontro. E sempre com esse coração de trabalho, coração de serviço, de fazer com excelência. E isso nós vemos na igreja como um todo. Não somente nos encontros, mas nós vemos em todos os ministérios isso acontecendo. Nas células, pessoal trabalhando, pessoal servindo com alegria. E isso é uma das coisas que me motiva a continuar servindo ao Senhor com tanta excelência, a continuar participando desta igreja que não tem preguiça de arregaçar as mangas, de fazer acontecer o que for necessário. Admiro muito as pessoas que nesses dias têm ido distribuir marmitas, sopas, porque é um trabalho. E as pessoas dedicam sua vida e o seu carro, o seu combustível, o seu tempo para servir outras pessoas. E isso é um DNA muito forte na Shalom. E é algo assim que eu espero que nós nunca venhamos a perder essa essência, que é uma das 10 características da nossa igreja. Deus os abençoe, meus irmãos. Olá, amada igreja. Quero falar um pouquinho para você sobre o encontro de crianças. Antes disso eu quero ler um texto, é super conhecido, sempre que falamos de crianças nós citamos esse texto, Provérbios 22, versículo 6, que diz: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. É um texto muito conhecido. É óbvio que o principal objetivo desse texto é reforçar a necessidade de uma paternidade que ensine a criança os princípios da palavra de Deus. Mas óbvio que ele não está restringindo só a autoridade paternal, mas também a todos nós. Todos nós devemos ensinar, nós que somos adultos, ensinar as crianças no caminho que elas devem andar. E para isso, o encontro de crianças tem sido uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para ensinar as nossas crianças, normalmente as crianças de 9, 8 anos a 12. É muito interessante que os adultos que já fizeram, as mulheres, os homens que já fizeram o encontro de crianças, eu sei que eles ficam com aquele questionamento: poxa vida, será que o encontro de crianças ele tem o mesmo nível, ele é tão forte, ele é tão impactante quanto é para os adultos tudo que acontece lá? E eu tenho que falar para você que já participou, com certeza. É óbvio, nós só vamos mudar um pouquinho na questão da linguagem, mas o encontro ele tem sim as mesmas características, a mesma seriedade e profundidade que um encontro de mulheres ou de homens ou de casais. É muito interessante a gente perceber que muitas vezes a gente acha, poxa, mas será que a criança tem uma capacidade para absorver algo tão profundo, tão forte? E eu quero falar para você, com certeza. Ainda mais agora, nesse mundo onde elas têm acesso elas têm acesso a tantas tecnologias e realmente elas têm amadurecido precocemente. E com isso, o pecado também tem entrado em nossos lares de uma
forma muito agressiva. Então a gente precisa ter ferramentas como o encontro de crianças para combater essa agressividade que o pecado, que o inimigo tem tentado plantar nas famílias. Eu lembro de duas situações bem interessantes que aconteceram no encontro de crianças. Primeiro, uma família, uma criança de 10 anos que participou conosco, e a família, ela não era ainda convertida, ela tinha uma outra religião, ela vinha de uma religião. E esse menino, ele se entrega, e eu confesso que lá no encontro nós não percebemos muito, porque muitas crianças, né, algumas a gente vê que se destacam lá já no quebrantamento, na entrega. Mas eu sinceramente não lembro de um quebrantamento tão profundo visual, falando visualmente, porque a gente não sabe o que acontece no interior. Mas essa criança se converteu de uma forma tão genuína, e ela foi para casa, e os pais ainda estavam conhecendo a igreja, não tinham se convertido ainda. E essa mãe relata que durante a semana eles moravam em um sobrado, enquanto ela estava fazendo os afazeres de casa, e ela escutou o filho dela lá em cima chorando, e ela subiu correndo pensando que o filho tinha caído, alguma coisa, e quando ela chega no quarto, ela abre a porta, ela se depara com o filho dela ajoelhado, clamando ao Senhor, quebrantado e chorando. Ela fala que foi uma das experiências mais fortes que ela já teve em relação ao reino de Deus. E aquela mulher toma uma decisão com o seu marido de se entregar a Jesus, desce as águas do batismo e toda aquela família é alcançada pelo Senhor. Então, veja, perceba como uma criança de 10 anos foi usada nas mãos de Deus para impactar, transformar uma realidade familiar. Uma bem rápido também, uma criança foi ao encontro, percebeu lá que músicas, né, tem aquelas que edificam e umas que não edificam, infelizmente. E ela aprendeu sobre isso, a importância de você ouvir músicas que agradam o coração de Deus. E ela chegou em casa, estava passando um carro de som, tocando uma música mundana. Eu vou até citar um trechinho da música, não escuto, tá, irmãos? Mas só para você entender o nível. O carro de som passou tocando uma música que era de funk, que era prepara, que agora é a hora do show não sei do que. E essa mãe escutou a música e foi no embalo, começou a cantar. E imediatamente a menina tinha vindo do encontro, olhou para sua mãe e falou: mãe, e a mãe, querendo disfarçar, falou que era prepara que agora é hora de aceitar Jesus. Ela quis ludibriar a criança, mas a criança, cheia do Espírito Santo, falou: mãe, não se pode edificar o que não é edificável. Então, você precisa, quando tiver uma nova oportunidade, enviar sua criança para o encontro com Deus. Eu tenho certeza que é uma ferramenta poderosa para se cumprir o que está na palavra, ensinar a criança no caminho que se deve andar. Deus abençoe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre trabalho e para mim é uma honra participar dessa live falando sobre trabalho. Meu nome é José Luiz Soares Pérez, eu tenho 36 anos, fazem 6 anos que eu sou convertido, me converti aqui nessa casa mesmo, há 6 anos atrás. Hoje eu trabalho fora da igreja, o meu trabalho, o meu ofício, eu tenho uma empresa de móveis sob medida e também eu sou o marceneiro dessa empresa, eu sou um dos marceneiros dessa empresa. Dentro da igreja, hoje eu sirvo na área do louvor, hoje eu sou líder do Ministério de Louvor e além de ser líder do Ministério de Louvor, eu também sirvo no Ministério Louvo e Shalom, junto com a liderança do Douglas, que hoje ele é meu líder no Ministério Louvo e Shalom. E fazer parte de tudo isso, hoje trabalhar nessas áreas da igreja, hoje me traz muita alegria. E falando sobre trabalho, e eu pensando aqui comigo, o que me motiva hoje a servir as pessoas, né? Pensando sobre isso, me vem várias ideias na cabeça e vem também vários pensamentos, mas não só isso, mas algumas atitudes que hoje no meu cotidiano me fazem, me motivam a fazer isso, a servir as pessoas. Sempre me vem à lembrança algumas atitudes da minha mãe. A minha mãe foi uma pessoa e ela é uma pessoa muito ativa a servir as pessoas. Então já de casa eu já cresci vendo uma mãe que gosta, ela tem por si própria esse dom de servir as pessoas sem receber nada em troca. Falando sobre isso, eu pensei bastante nela nesse tempo, né? Eu falei, cara, a minha mãe me motiva muito, né? Ela me traz muita motivação a querer fazer igual ela faz
sem precisar de algum pagamento, alguma forma de pagamento. Então, eu gosto muito de aplicar isso na minha vida hoje, falando hoje dentro da igreja, me traz uma satisfação muito grande em servir as pessoas, independente se eu tiro às vezes algo da minha vida, talvez algum dinheiro, algum tempo, se eu me disponho talvez a perder tempo, não só perder tempo, mas deixar aquele tempo para servir alguém, isso me traz muita alegria. Então, falando sobre isso, a minha mãe veio muita lembrança e eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês, mas também tem várias situações que me traz alegria lembrar de Cristo. A vida de Cristo, quando passou o tempo de ministério de Cristo, foi um tempo de servidão mesmo às pessoas. Ele mostrou que antes mesmo de ser algo, ele precisava servir as pessoas para ser, antes das pessoas reconhecê-lo. E ele gostava muito de fazer isso, ele gosta, Jesus o tempo todo ele nos serve com bênçãos, ele nos serve com às vezes um conforto no nosso coração. Então eu olho muito também para a vida de Cristo, pensando muito nisso. E também eu olho para as pessoas. Quando eu faço algo para alguém, e dentro do ministério, agora falando sobre o Ministério de Louvor, que é onde eu sirvo bastante, que é onde a minha área hoje, falando de servir, de trabalho, hoje dentro do Ministério de Louvor, toda vez que eu faço algo dentro do Ministério de Louvor, me traz muita alegria ao olhar nos olhos das pessoas e ver que as pessoas estão se satisfazendo com aquilo que eu estou fazendo. Isso me traz muita alegria mesmo, eu fico muito feliz com tudo isso. E falando hoje dentro dessa igreja tão linda, maravilhosa, tão grande, servir tanto nos jovens ou servir tanto aqui para a igreja toda, quando eu estou nos domingos servindo aqui, não só isso, mas quando eu estou às vezes num ensaio, ou às vezes dispondo do meu tempo durante a semana que às vezes a própria igreja não está vendo naquele momento, mesmo assim meu coração é muito grato por isso, porque eu posso fazer algo pela igreja e eu sei que aquilo vai me retribuir em alegria, em ver uma igreja alegre, uma igreja contente, feliz com aquilo que eu estou fazendo. Então servir, trabalhar na igreja, no Ministério de Louvor, isso me satisfaz muito. Também estava pensando aqui, falando sobre trabalho e sobre tudo isso que vem falando, quais são os benefícios que me traz ao servir as pessoas, né? Ao trabalhar, servir as pessoas. Hoje, né, como eu comentei no início, hoje eu tenho uma empresa, né? Essa empresa, ela é fruto de um serviço a alguém. Ela é fruto de algo que eu resolvi por mim mesmo a fazer aquilo. E eu comecei a trabalhar nessa marcenaria que eu trabalho hoje, que é a minha marcenaria, e através disso eu resolvi, voltei lá depois de algum tempo. Hoje eu tenho quase 27 anos de profissão, e depois de algum tempo eu resolvi voltar lá a trabalhar nessa empresa. E eu resolvi fazer o meu melhor, a servir lá de coração, independente de qualquer coisa. O Jair é o ex-dono, o Jair da Costa, ele é o ex-dono dessa empresa, e eu resolvi servir, e um dia ele resolveu se aposentar. E eu estava lá servindo ele de todo o meu coração, eu era remunerado, mas eu fazia muito mais do que eu precisava fazer, e ele sabia disso, e ele resolveu me honrar oferecendo a minha empresa dele, falando que ele passaria essa empresa para mim, com todos os clientes, sem me cobrar valor algum. Então, ali eu vi que o trabalho, quando fazemos ele de forma, com o coração ali, sem esperar algo em troca, provavelmente Deus vai abençoar a gente de acordo com o nosso coração. Então, eu gostaria de trazer esse ponto aqui, falar sobre isso, e mais alguns benefícios também que o trabalho nos trazendo hoje para dentro da igreja, né, que hoje é onde eu permaneço muito tempo aqui dentro hoje. Então, trazendo hoje para dentro da igreja e para o Ministério de Louvor, que é onde eu tenho servido muito, como eu comentei com todos, os bons relacionamentos. E quando eu falo de bons relacionamentos, eu falo sim de bons relacionamentos com pessoas de um grau talvez de importância, não só de importância, mas pessoas que têm um bom relacionamento com igrejas fora, igrejas que talvez locais, igrejas globais. Hoje a nossa igreja é uma igreja global. E falando disso,
eu tive uma grande oportunidade de fazer uma viagem, eu fui para Guatemala através desses bons relacionamentos. Claro que eu tive que desembolsar valores, porém, talvez se eu não tivesse esses bons relacionamentos, nem o fato de conseguir estar junto com todo aquele pessoal lá na Guatemala eu não conseguiria. Então eu falo que o bom relacionamento hoje, dentro da igreja, é uma forma de trabalho muito boa também. Você trabalhar para ter bons relacionamentos te leva, às vezes, a experimentar algo muito bom diante de Deus e diante das pessoas. Falando também sobre você trabalhar na igreja, você servir na igreja, você se encontra, você consegue se encontrar também. Eu sempre gosto de falar assim, hoje, quando eu me converti na Shalom, aqui na Shalom, eu de cara, 3 meses depois, eu já servia no Ministério de Louvor como percussionista. Eu nunca imaginava que Deus ia me levar aonde está me levando hoje. Eu nunca imaginava em ser um líder do Ministério de Louvor dos jovens, que nem eu sou hoje. Eu nunca imaginava estar cantando. Eu era um percussionista, um simples percussionista. Não só um simples percussionista, mas eu gostava muito de servir como percussionista naquele momento. E hoje Deus me levou a ser um líder do Ministério de Louvor dos jovens. Hoje eu sirvo na área de louvor da igreja. Hoje fazemos trabalhos grandes, imensos, com gravações, trabalhos como gravações de clipes, trabalhos como servir a igreja em eventos grandes, e eu nunca me imaginei vendo isso. E nunca me imaginei liderando pessoas como eu lidero hoje. E pensando em tudo isso, que é o mais legal de todo esse ponto, né, que eu estou falando agora, é que saber que da mesma forma que pessoas me ajudaram quando eu entrei na igreja, que pessoas me levantaram, como a Juliana pôde um dia olhar no estúdio e falar assim, Zé, eu tô vendo que você tá cantando junto com a Eloara, eu acho que você pode cantar lá no vocal lá. Eu falei, será? Acho que pode. Aquele dia eu comecei a desenvolver algo dentro de mim que eu nunca sabia que eu tinha. Então, assim, hoje, uma pessoa naquele tempo me ajudou. Hoje eu posso fazer isso com as outras pessoas. Hoje eu trabalho para poder desenvolver nas pessoas aquilo que talvez elas nem saibam, como um dia eu não sabia que eu tinha dentro de mim, um dom que eu não sabia. Hoje eu trabalho muito para que as pessoas possam enxergar esse dom dentro delas. Então isso me alegra. Esse é um benefício muito grande. Acho que esse é o maior benefício de todos. Saber que eu, uma pessoa que cheio de limitações, posso trabalhar de forma a desenvolver nas outras pessoas aquilo que nem ela acredita. E servir no Ministério de Louvor é algo muito legal, e não só legal, acho que é muito além do legal, muito gratificante, e nos traz um carinho muito enorme por tudo isso que vivemos aqui, em servir aqui. Você está vendo aí algumas fotos aí que são momentos que passamos juntos, momentos de ensaio, algum evento que geralmente somos convidados, ou se não, algum final de culto que você mesmo participou de algum culto que estávamos aqui ministrando, e tudo isso gerou em nós um relacionamento muito bom. E para estar aqui servindo no Ministério de Louvor, trabalhando no Ministério de Louvor com toda essa galera, nos traz muita alegria. E não só isso, como eu falei em todo esse tempo, compromisso, nos dá vontade de ser compromissado, nos dá vontade de fazer algo com excelência, e cada um motiva o outro. É muito legal e muito gostoso fazer parte de tudo isso. E com tudo isso que eu venho falando sobre trabalho, né, eu gostaria de pensar junto com vocês, e para finalizar também, o que realmente importa com tudo isso, falando sobre trabalho, né? O trabalho hoje dentro da igreja. O que realmente importa esse trabalho que fazemos dentro da igreja hoje, falando sobre louvor, sobre o trabalho no louvor. Né? Eu acredito que hoje, para mim, o que realmente importa, o trabalho dentro da igreja no louvor, é cuidar um dos outros. Acho que esse cuidado é o que tem feito eu permanecer hoje firme, não somente firme na igreja, mas me faz acreditar cada dia mais que as pessoas têm jeito como um dia eu tive jeito, né? Eu nunca acreditei estar aqui, como eu disse, mas por causa do cuidado que tiveram comigo, eu estou aqui hoje, né? E Cristo cada dia mais tem me feito sólido aqui nessa igreja, e não só na igreja, mas o meu coração hoje é sólido com Cristo, porque esse cuidado tem acontecido na minha vida.
E cada vez mais eu penso que quando nós cuidamos um dos outros, nós começamos a ter mais e mais características de Cristo, né? E eu acredito que Cristo, ele cuidava das pessoas, ele cuida das pessoas o tempo todo. Cristo tem cuidado da minha vida. Quando eu estou só, Cristo fala comigo o tempo todo, e eu acredito com você da mesma forma. Então eu creio que esse cuidado que nós temos um com os outros, e no louvor, quando formamos banda, quando conseguimos nos reunir, né, por causa dessa pandemia não conseguimos ter reuniões, algumas pessoas até se afastaram, mas eu acredito que o cuidado ele é essencial para que possamos dia após dia, nos parecer com Cristo. Então eu creio que isso é algo muito bom. E para fechar, eu acredito que algo que me fez criar raiz hoje dentro da igreja é assumir compromisso, né? Toda vez que assumimos compromissos não somente com Deus, mas com as pessoas. Eu acredito que não só cuidar das pessoas, mas quando eu assumo compromisso com elas, isso demonstra algo que nos solidifica dentro da igreja. E isso é uma demonstração muito boa de um trabalho bem feito. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje sobre trabalho, e para mim é uma honra estar aqui mais uma vez. Que Deus abençoe você. Obrigado. Vocês viram que esse povo realmente trabalha. E uma coisa linda que nós temos experimentado é quando o trabalho é feito por uma motivação correta. O que nos motiva a trabalhar tanto? Primeiro é que nós amamos a Deus e queremos ver e fazer o reino de Deus conhecido. Queremos fazer o reino de Deus chegar até as pessoas. Então entendemos que a nossa disposição de trabalhar, ela glorifica a Deus e abençoa as pessoas. Vocês viram a entrega das pessoas na construção da espiritualidade, da vida devocional das pessoas diante de Deus que acontece na Shalom. Essa parte que eu vou repartir com vocês, ela vai trazer um embasamento bíblico, por que fazemos desta maneira. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, está escrito assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, ou seja, há uma recompensa quando nós trabalhamos para Deus, quando nós trabalhamos de forma abundante, é uma entrega total que a gente tem, dedicamos todas as nossas forças, fazemos com alegria, porque nós estamos fazendo para Deus, nós estamos fazendo para que o nome de Deus seja glorificado e seja exaltado. Sabe que recompensa nós temos recebido de Deus? Primeiro, muita alegria, trabalhando juntos. Eu lembro quando chegamos no começo da igreja, os recursos financeiros, como você já sabe essa história, eram muito pequenos. E nós já tínhamos na igreja naqueles dias pessoas que vinham de uma vida de trabalho braçal. Naquela época, muitos irmãos tinham vindo do interior do Paraná, do interior de Santa Catarina, e eram homens que estavam acostumados a trabalhar na roça ou trabalhar em empregos que exigiam muita força física. Então nós tínhamos que construir o nosso primeiro prédio. Não tendo dinheiro ou pouco dinheiro, optamos que o dinheiro seria para o material, tijolo, ferro, cimento, areia, e a mão de obra nós daríamos. Arregaçamos as mangas e fomos trabalhar. Gente, que dias maravilhosos! Segunda coisa que nós recebemos além da alegria, sabe o que foi? A unidade da igreja. As pessoas se uniram umas às outras, nós ficamos amigos uns dos outros. Enquanto os homens trabalhavam na construção, as irmãs iam para a cozinha preparar café da manhã, preparar almoço, café da tarde. Nossa igreja ainda pequena, ali nós fomos nos conhecendo uns aos outros, nós fomos aprendendo a respeitar uns aos outros, nós fomos aprendendo a trabalhar juntos, ali na construção, fazendo concreto, nós aprendemos a formar equipe. Que maravilha! Tinha equipe da bitoneira,
que era o pastor Zé Luiz, que dirigia junto com o pastor Júnior. Tinha a equipe de sentar tijolo, que era o Nelson, aquela turma toda lá que entendia de ser pedreiro. E aí tinha a equipe de serventes, eu fazia parte dessa equipe. Gente, era maravilhoso, a equipe da cozinha, tudo era muito organizado. Trabalhamos, edificamos o prédio lá do Templo Antigo. Depois nós construímos a escola. Meu Deus, como nós trabalhamos na construção daquela escola em feriados, finais de semana. Depois da escola, nós construímos a chácara. Meu, quanto trabalho naquela chácara, gente. Eu lembro uma vez nós estávamos com uma equipe de 80 homens trabalhando lá. Depois da construção da chácara, nós construímos, né, o nosso tabernáculo. Eu digo para você, foram 15 anos ininterruptos, 15 anos que nós não tivemos nenhum feriado. Ontem foi feriado, muita gente pôde descansar, mas nós não tínhamos feriado. A gente trabalhava e trabalhava. E assim nós edificamos esta grande obra. E 2 Coríntios 12:15 diz: assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado. Assim nós trabalhamos juntos. Deus nos abençoou. Nós dizíamos, mutirão gera união e união gera progresso e progresso gera crescimento e crescimento manifesta a glória de Deus. Ensinei os meus discípulos a trabalharem na área social de generosidade que vocês viram semana passada, exige muito trabalho. Mas lá nos Estados Unidos nós temos uma turma que carrega caixas e caixas e caixas de alimento para montar o banco de alimentos e atendem centenas e até milhares de famílias por ano. O nosso banco de alimentos é um sucesso. Jesselei, esse meu discípulo amado que veio do norte do Paraná, com a Jennifer nos Estados Unidos, e aqueles irmãos demonstram através do seu trabalho amor pelos perdidos e paixão pela edificação do corpo de Cristo. Salvo por meio da fé, isso não vem de mim, é dom de Deus, vivificou, estava em pecado, me libertou, com grande amor me amou, minha vida a Ele entreguei, sim, eu aceitei a Cristo como único e suficiente Salvador e provei da graça e salvação. Sim, eu aceitei a Cristo como único e suficiente Salvador e provei o amor e o perdão. Pela graça, fui salvo por meio da fé. Isso não vem de mim, é dom de Deus. Olá, meus irmãos, é uma alegria poder servi-los com um pouquinho de um testemunho daquilo que Deus está fazendo aqui na América nesses dias, nesses anos, na verdade, né? Nós temos o nosso Food Bank com 9 anos já, vamos celebrar agora em setembro, celebramos setembro 9 anos, e cresceu, acompanhou junto com ele nasceu junto com a igreja local também, se tornou algo fenomenal aqui na nossa região, né? Vou mostrar algumas imagens para vocês aqui.
A imagem número 2 mostra aqui um grupo de pessoas, que é um lugar onde que podem servir pessoas, senhoras, senhores, jovens, crianças, servindo juntos, né? Então, uma importância de nós providenciarmos oportunidade para as pessoas servirem, que tem situações diferenciadas, né? Como líderes queremos ajudar as pessoas a servir. Tem a imagem número 3 mostra uma pessoa numa cadeira de roda. Essa moça, ela veio para servir, ela está servindo. Um testemunho muito especial de coração que ela tem para servir. Infelizmente a mãe dela teve problema de drogas quando estava grávida dessa menina. Hoje a menina tem 23 anos e ela tem muita dificuldade, não consegue caminhar, mas essa senhora que está cuidando dela aqui nesse caso, ela está com a cadeira de roda empurrando, e a menina gosta muito de vir servir. Então, um lugar, um ambiente de serviço que mesmo as pessoas com dificuldade podem sim servir, né? Outra foto é uma moça sorrindo muito alegre ali. Tem uma história muito linda de testemunho. Ela foi adotada quando criança e hoje, depois ela se perdeu no processo de maturidade, entrou nas drogas, e ela conheceu Jesus numa outra igreja no Texas. Hoje ela é membro aqui da nossa igreja. E ela é uma bênção, muita alegria. Onde ela vai, ela contagia a alegria de Deus sobre a vida dela. Esse videozinho curto de uns segundos aqui mostra um grande grupo de pessoas, porque nós abrimos a missão, ela trabalha com muitas igrejas. Então tem pessoas de várias igrejas aqui diferenciadas trabalhando juntos. Aqui naquela imagem onde mostra uma mesa azul com uma toalha azul, essas pessoas elas trabalham, ajudam com pessoas que têm problemas com documentos de aposentadoria, coisas semelhantes. Então, é uma área que as pessoas também podem servir. Esse carro que tem aqui com muita comida de cachorro atrás é uma senhora que descobriu a gente. Então, nem sei como ela descobriu, mas ela pega essa comida de cachorro e traz para ajudar os animaizinhos das pessoas que recebem comida, né? Muito legal a atitude dela. E ela também é de uma outra igreja também. Aqui você vê aqui uma foto onde tem um carro ali meio batido na frente, né? Essa pessoa aqui, muito provavelmente, eu posso afirmar, mas quase que 100%, que ele mora dentro do carro, né? Então inclusive tem ali as cobertas dele ali e tudo mais, né? Na foto seguinte eles estão orando por ele, né? Então são pessoas que têm carência mesmo, né? E nós podemos não só dar o alimento, mas dar também do alimento espiritual, que é orar. Esse é um ambiente muito bom de oração. E nós temos uma outra foto ali, já as pessoas todas com casacos, tá frio, já estamos no inverno. Tem essa senhora que está com a touca ali, ela é uma senhora que é uma líder de um dos nossos locais aqui, e ela pertence também a uma outra denominação que trabalha juntos. Essa senhora que quando ela está aqui junto, que no meio tem 3 senhoras, a foto número 12, a senhora que está no meio, ela é uma gerente de um banco que também nos ajuda com essa habilidade de relacionamentos que ela tem na sociedade. Então ela nos ajuda na questão de contatos com finanças também, né? Então as pessoas podem servir em várias maneiras. Isso é importante nós produzirmos a coisa que as pessoas sirvam no seu dom, na sua área profissional. Então a importância de servirmos com o que nós sabemos, com o que nós temos, né? Na foto seguinte tem 2 senhores ali, um orando pelo outro, de blusa azul, está orando. Ele, na verdade, é um pastor, um amigo meu de uma outra igreja aqui também, que veio também nesse dia aqui servir e está servindo com o dom pastoral, orando pelas pessoas, né? O coronavírus chegou, infelizmente, e aqui as pessoas estão já usando máscara, né? Os voluntários aqui se protegendo, mas mesmo assim nós não paramos, continuamos ajudando as pessoas com um banco Food Bank fazendo drive-thru. Você vê aquela imagem lá onde tem ali no estacionamento. Esse estacionamento é de uma igreja luterana, onde as pessoas estão recebendo através do drive-thru. Então as pessoas não saem do carro, mesmo que venham com carona, e a gente coloca lá a cesta básica dentro deles lá. A outra foto ali, estou fazendo um pouco de força, é um pallet carregado ali que nós temos que arrumar toda essa comida ali, né? Nesse vídeo que agora eu lhe mostro, no vídeo 18 ali, é um vídeo de uma senhora que foi contaminada do coronavírus. We are here at the Angel One Food Bank today, Friday, serving the community. We are blessed to be a blessing. And we'll just share with you a short story of someone who has been in crisis in this season of coronavirus, but has been blessed by God, and the food bank has been a blessed too. I'll introduce for you here, what's your name? Jeannie Bostic. Jeannie. Jeannie, you was telling me that you was infected by the coronavirus. Can you tell a little bit of your story, how that happened, and how are you doing right now, and how the food bank is helping you?
I got infected through my employment. Ok, aqui no vídeo número 18, eu quero passando para vocês aqui. Ele é uma história de uma senhora que foi contaminada com o coronavírus. Ela trabalhava na casa de uma pessoa que era um marinheiro, e então acabou sendo 6 pessoas contaminadas, uma criança de 6 meses de idade, e ela de 66, todos foram contaminados. Graças a Deus ela está bem, e aqui ela mostra ela aqui então agradecendo, tá em inglês aquele vídeo ali, mostrando que o quanto significante foi as pessoas servirem ela nesse tempo, né? Então o nosso serviço com o alimento e a oração faz a diferença na vida das pessoas, né? A imagem número 20 mostra uma senhora chamada Suri, e essa senhora, ela é uma senhora que veio para a nossa igreja, conheceu Jesus através de receber. Hoje ela é uma pessoa que volta lá para servir, né? Uma outra imagem que mostra 2 senhoras ali atrás de algumas mesas e panelas. Elas estão trabalhando, fazendo comida, né? Sopa, cachorro quente, para as pessoas, quando elas estão esperando, elas comerem ali mesmo, né? Alguma coisa, que algumas vêm cedo, ficou até o final do dia, né? E os voluntários também comem também, na verdade, né? Então essas são as pessoas servindo com seus dons, com seus talentos, né? Você viu uma foto lá com o ônibus, é onde nós fazemos o nosso banco da roupa, né? Que seria iniciou também com uma pessoa que recebeu, a Debbie, ela veio para receber, e ela se tornou parte da nossa igreja, e ela está servindo, e ela é uma pessoa que coordena essa área aí na missão agora, servindo na área de distribuição de roupas, né? Você vê uma outra foto ali com a Jennifer, um grande grupo de pessoas, ela está liderando, né? Uma das coisas que acontece quando você serve, você levanta líderes, né? A Jennifer é uma líder fenomenal, mas tem muitos líderes que foram levantados juntos, que estão trabalhando hoje, né? Então o serviço é um lugar de levantar líderes, né? E também fazer relacionamentos. Uma foto ali, o senhor de blusa vermelha, né? Uma jaqueta vermelha, é o seu Lodge, ele que iniciou a missão muitos anos atrás, antes de eu chegar aqui, e o pastor do meio era o pastor dele, de uma outra cidade, que veio para conhecer a missão. O Bill, que está do meu lado, é uma pessoa fenomenal, né? Ele serve demais, ele serve fazendo relações públicas, né? Ele não é parte da nossa missão, não é parte da igreja, mas ele faz relação pública na cidade, faz conexões. Então, um homem muito especial para nós aqui na nossa comunidade, né? Então, maneiras de servir são várias, né? Todos podemos servir, e o Feedback demonstra que várias opções de serviço, né? E eu termino com a foto ali onde estão as pessoas carregando, né, levando um carrinho com comida para servir e carregar os carros das pessoas, que nós fazemos agora na maneira de drive-thru, por causa do coronavírus, né? Então, espero que te encoraje, você aí no Brasil, ou você que está ouvindo ou assistindo esse vídeo em qualquer parte do mundo que fala português, né? Que você possa ser encorajado com a sua igreja, ou a missão que você faz parte, onde você trabalha. Seja encorajado. Eu fui muito encorajado e inspirado pelo pastor Dilon, que é um mentor maravilhoso há muitos anos, e hoje tenho o privilégio de poder encorajar você, meu irmão aí que está ouvindo, assistindo, e quero declarar que, em nome de Jesus, não deixe nada que te pare. Deus é aquele que faz, que supre, que realiza mais do que nós pensamos, pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder. Deus te abençoe, God bless you, Deus te bendiga. Eu estou certo que você foi muito abençoado, vendo tudo que Deus tem realizado nesse tempo, através do trabalho tão dedicado de pessoas que se entregam em favor da obra de Deus. Na semana passada, aquela live de generosidade também foi maravilhosa. Se você perdeu, fica gravado. Você pode vê-la nas nossas redes sociais, como também você pode indicar para os seus amigos, pessoas que você quer bem, esta live sobre o trabalho. E na semana que vem, será o tema que eu amo também. Na verdade, eu acho que eu gosto de todos, que é o princípio da prosperidade, porque o trabalho gera prosperidade, e nós vamos aprender muito e ver testemunhos maravilhosos e relembrar de momentos muito, muito marcantes que a Shalom tem vivido na área de prosperidade. Antes de encerrar esta live, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar pelo seu trabalho,
eu gostaria de orar por sua empresa, eu gostaria de orar por sua família, eu gostaria de orar por pessoas que estão desempregadas. Deixe-me abençoar a sua vida, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor determinou que através do trabalho nós supriríamos as necessidades das nossas famílias e também poderíamos edificar igrejas abençoadas na terra, obras que glorificam e que exaltam o nome do Senhor. Pai, eu quero declarar nessa noite, se houver pessoas que estão desempregadas nos assistindo, que o Senhor abra uma porta de emprego. Eu quero orar também, Senhor, e abençoar o trabalho dos meus irmãos e das minhas irmãs, nas profissões mais diferentes que existem, ó Deus. Dê a cada um dedicação, dê a cada um, Senhor, resultados almejados e, acima de tudo, supra através do trabalho a necessidade de todos, amados irmãos e irmãs. Dá saúde a todos nós, para que continuemos trabalhando e com as nossas mãos possamos realizar obras que tragam glória para o teu nome na terra e alegria para os nossos corações. Eu oro e abençoo em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, Shalom, juntos como sempre. Até a próxima.